Bom dia, pessoal. Estamos de novo aqui. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa última aula de hoje, terminar fontes de energia, né? Aguardando o pessoal entrar. Se todo mundo entrou, não, só 12 pessoas, 11 pessoas. Ah, Moisés, pescadorzão, hein? Vendo sua foto aqui, que massa, cara. Pintadão desse dá um molho delicioso, rapaz. Eu adoro pescado. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu aqui compartilhar a tela. Não vou esperar o povo ficar entrando, não. O povo vai entrando e pega no meio aí depois. Depois vocês me cobrem lá no grupo, me cobrem esse slide. Se eu não mandei ainda, eu acho que eu já mandei. Qualquer coisa vocês me cobrem lá, tá? Bom, a gente estava falando aqui, ó. A gente estava em energia hidrelétrica. A hidrelétrica, é isso. Então, eu estava dizendo a vocês que a energia hidrelétrica ela pode ser classificada como uma fonte de energia moderna, como uma fonte de energia renovável, como uma fonte de energia primária. Eu falei que ela é produzida a partir da água represada de um rio de Planalto. Essa água é canalizada para um duto, esse duto vai passar numa roda d'água, né? Mas na verdade o nome é turbina, é a velocidade. Quanto maior for a força, maior for a velocidade, mais rápido gira a turbina. Quanto mais rápido gira a turbina, mais a energia mecânica produz mais energia elétrica. Então, aqui a gente tem um gerador, e do gerador ele é destinado por fios a alguns lugares. Então, a energia ela é produzida assim. As vantagens nós já falamos, é uma fonte de energia renovável, é uma fonte de energia limpa, é uma fonte de energia barata. E para o Brasil tem grande espaço e tem grandes rios de Planalto. Desvantagem, não são todos os países que podem usá-la, porque eu preciso de país com grande extensão territorial e rios de Planalto. Outra, outra desvantagem, provoca grandes impactos ambientais, com a inundação, mata milhares de espécies vegetais e animais, inunda solos férteis e ela provoca grandes impactos sociais também, pois a inundação provoca a migração de pessoas que desestruturam todo o seu modo de vida. Por exemplo, um ribeirinho do rio vai ter a sua terra inundada. A sua terra inundada, ele que passou a vida inteira trabalhando numa terra, agora ele vem para a cidade. E ele não tem estudo, ele não tem profissão, na cidade ele não vai ter infraestrutura, não vai reconstruir seu modo de vida. Isso gera grandes e graves problemas sociais. Já caiu no Enem, se não me engano, de 2016 ou 2017, uma musicazinha chamada
Não sei o nome dela, não. Eu sei a música que é assim. O homem chega, já destrói a natureza, tira a gente por represa, diz que a vida vai mudar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão vai se alagar, o sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. E aí veio grifado essa frase. Adeus remanso, Casa Nova, Santo Sé. Adeus Pilão Arcádio, vem o rio te engolir. Remanso, Casa Nova, Santo Sé, Pilão Arcádio foram 4 municípios que foram engolidos pela represa, tá? Então provoca grandes problemas sociais. Tiveram que mudar a cidade para um lugar mais alto. Muita gente não foi indenizada, a vida das pessoas mudam por completo. E hoje, nesse fato, a construção de usinas hidrelétricas também caiu recentemente na Unicamp, já caiu no Enem também, os impactos sociais que isso gera. Tem até um movimento social, é o Movimento de Luta MLDB, Movimento de Luta dos Desabrigados por Barragem. Esse movimento de luta dos desabrigados por barragem, hoje ele está muito atuante nos casos dos crimes da Vale, né, da barragem de Mariana e essa última barragem de Brumadinho. Mas aí existe esse movimento social de luta dos desabrigados por barragem. Então, as hidrelétricas apresentam esses pontos negativos. O Brasil é um país que usa essa matriz, né? No mundo, ela é apenas 12% da energia produzida no mundo. A maioria da energia produzida no mundo, 36% é combustível fóssil, petróleo e carvão mineral, sobretudo, né? Então, a hidrelétrica é só 12%. Por que eu disse que é só 12%? Porque a maioria dos países do mundo não reúne as condições para a hidrelétrica. Tem que ser país grande e tem que ser país que tem relevo de planalto, né? Então, por isso, em muitos países, a energia hidráulica ou a hidrelétrica é usada como fonte alternativa. E no Brasil? Olha, no Brasil, a hidráulica ela é 16%. Se eu somar hidráulica mais biomassa, eu vou ter quase metade da energia no Brasil é energia renovável. O Brasil é um dos países que mais usa energia renovável, tá? Então, a gente tem, aliás, no Brasil ele é bem maior, isso aqui ainda é no mundo ainda. No Brasil é esse gráfico aqui, eu estava descrevendo para vocês no Brasil, sem olhar o gráfico. O Brasil é isso aqui, ó. A energia elétrica no Brasil ela é 65% vinda elétrica, vinda da hidroelétrica, né? Então, a fonte de energia elétrica, 65% dela é hidrelétrica. Olha aí, as outras porcentagens, biomassa é muito pouco, né? É mais hidrelétrica e carvão mineral e petróleo, termoelétrica e hidrelétrica. Então, o Brasil é um país que tem grandes bacias hidrográficas de planalto, temos grandes extensões territoriais. A matriz energética do Brasil, 70% é hidráulica para produzir energia elétrica, né? Isso em 2013 para cá. Como de 2013 para cá não foi construída nenhuma outra usina, a gente fica com esse dado aqui. A diferença de 12 para 13, aqui era de... olha aí, praticamente não mudou, ó. Até diminuiu. Não é que diminuiu a produção, aumentou a produção de outras fontes de energia, entendeu?
O potencial hidráulico do Brasil, hidrelétrico. O Brasil, o maior potencial hidrelétrico está aqui, ó, na bacia do rio Amazonas. Então, a bacia amazônica é a bacia que tem maior potencial de hidroeletricidade do Brasil. Contudo, é a que menos produz. Por que, que o maior potencial é a que menos produz? Porque é a região menos povoada e menos consumidora de energia. Então, o nosso maior potencial está aqui, principalmente na região norte, ou na região conhecida como Amazônia. Nosso maior potencial está na área de menor consumo. A maior produção fica aqui, ó, nessa parte aqui que pega essa parte vermelha e essa parte azul. É a bacia do Paraná, né? Então, a bacia do Paraná, ou melhor dizendo, a bacia platina. A bacia platina é composta por 3 bacias: Paraná, Paraguai e Uruguai. No Brasil, tem as 3. Aqui, ó, tem a do Paraguai, aqui tem a do Uruguai, e nessa parte vermelha, chegando até na divisa como toda, a gente tem a bacia do Paraná, né? Então, é essa que a gente tem a maior quantidade de energia produzida. As outras demais são: acabei de cantar uma musiquinha do Rio São Francisco, o homem chega, já destrói a natureza, tira, tira a gente para a represa e diz que a vida vai mudar, e passo a passo vai seguindo a profecia do Beato que dizia que o sertão vai se alagar. Que Beato que dizia que o sertão ia se alagar, gente? Antônio Conselheiro, né? Era esse um dos dogmas do Antônio Conselheiro. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, né? Então, a gente vai ter aqui a bacia do São Francisco e a nossa aqui, a bacia do Tocantins, Araguaia. O Goiás é banhado por 2 bacias. A leste e a norte, nós somos banhados pelo Tocantins e pelo Araguaia. E aqui, a leste não, a oeste e ao norte. A leste e ao sul, nós somos banhados pela bacia do Paraná. Inclusive, a energia produzida e consumida em Goiânia é da bacia do Paraná. O rio Paranaíba é o que corta Goiás aqui. Bom, você viu o princípio, aí tem as usinas hidrelétricas com a onda agora não é mais construir grandes usinas hidrelétricas. Isso era do período militar e dos anos 80. Hoje, a sacada para ter uma questão, um impacto ambiental menor e fazer com que os municípios, os estados sejam mais autônomos, é que eles produzam sua fonte de energia aproveitando o que eles têm de recursos. De repente pode ser energia eólica, de repente pode ser energia solar, de repente pode ser a hidráulica. Então, hoje, os projetos sustentáveis, os projetos mais sustentáveis baseiam-se nessa ideia. Baseiam-se na ideia de que a gente deve ter fontes de energia menores para abastecer aquele local, para não ficar dependendo de grandes complexos. Se der uma pane num grande complexo desse, como deu no final dos anos 90, teve apagão no governo de FHC, no governo Lula teve uns apagões rápidos também, né? O que é apagão? O sistema não comporta todo o consumo de energia e desliga. Então, no final dos anos 90, cerca de 60% do Brasil ficou quase um dia inteiro sem energia elétrica. Você imaginou um mundo hoje sem energia elétrica? O Brasil chegou a isso. Isso foi chamado de apagão. Então, é esta a situação
Aqui eu tenho umas fotos melhores, né? De energia elétrica aqui para vocês. Ó. O setor que mais consome energia elétrica é o setor terciário. Aliás, é o setor secundário, que é a indústria. Então, não somos nós, pessoas, que consumimos a maior parte da energia elétrica. A maior parte da energia elétrica é consumida pelo setor secundário. Cerca de 46,7% é a energia consumida pelas indústrias no Brasil. Depois, o resto é consumido pelos setores primário e pelos setores secundário. Terciário, perdão. Primário e terciário. Aqui mostra bem uma foto, uma imagem de uma usina hidrelétrica. Então, eu tenho um rio que foi represado e virou esse enorme lago. A água é canalizada para uma turbina. Essa turbina, ou várias turbinas, pelo tamanho dessa aqui, deve ser Itaipu, eu acho que é Itaipu, ou Belo Monte, não sei. Então, e aí essa turbina gira produzindo a energia hidráulica. É Belo Monte, usina de Belo Monte que teve grande contestação. Aqui, ó, olha aqui, uma imagem de satélite, era um rio, o rio represado, isso aqui é imagem de satélite, viu gente? O rio represado virou esse grande lago aqui inundando, quase, olha os impactos ambientais que isso provocou praticamente no meio da floresta. Né? Inundou terras férteis, inundou quase 70% de terras de aldeias indígenas, e os índios precisam de muita terra porque eles sobrevivem da caça e da pesca. Né? E foi uma construção muito polêmica a Belo Monte, que ela tem mais de 30 anos que está sendo construída, mas ela sempre infringiu as regras dessa construção. Né? Então, a gente está vendo a Belo Monte aí, é, é, até hoje é muito polêmica, porque a gente pergunta quais se foi realmente compensativo pelo grande impacto ambiental que causou essa construção, ambiental e social. Né? Então, olha aqui, um lago, a canalização, aqui estão as turbinas, né? Aqui é só para deixar vazão, dependendo do nível do lago. Alguns dados que não interessam a vocês. Agora sim, agora aqui a Belo Monte foi construída no Pará, né? Então, nessa região de Altamira, no Pará. Olha aqui, inundando terras férteis, né? Então, por isso que ela foi muito questionada. Olha aqui, ó, tanto que o volume de água aumentou com a inundação. Né? Uma imagem dela, uma imagem aérea de um drone. A localização da usina de Belo Monte, né? Então, as principais empresas que, como aqui a gente tinha a CELG, né? A gente tem aqui muitas estatais. Então, aqui a gente tem estatais. Em Goiás era a CELG, hoje é a Enel. E a maioria delas estão sendo privatizadas. E os serviços privatizados estão sendo de tão boa qualidade quanto a Enel, né? Então, para os defensores das privatizações aí, fica a Enel para te mostrar quanto isso é perigoso. Aqui a gente tem o xisto. Então, é uma outra fonte de energia. O que é o xisto? Xisto é uma rocha impregnada de óleo. Como é que o xisto é classificado? Quanto à origem, ele é uma fonte de energia
alternativa, porque ele é pouco utilizado no mundo. Quanto à origem, não, quanto à utilização. Quanto à origem, ele é não renovável. E quanto à produção, ele é primário. Por quê? Quando eu aqueço essa rocha, ela libera um líquido, um óleo parecido com o petróleo, só que tem mais impurezas. A queima desse óleo gera muito mais poluição do que o petróleo. Então, por isso é perigoso de ser usado, não é muito utilizado. O xisto voltou em debate de 2015 para cá, porque de 2015 para cá, os Estados Unidos anunciaram uma das maiores reservas de xisto do mundo é lá. Eles anunciaram que inventaram uma tecnologia para explorar o xisto, mas agora não é queimando o óleo, é transformando esse óleo em gás. Sim, eles injetam tipo um cano nas partes mais profundas da litosfera, e nesse cano eles injetam calor. E o calor injetado no xisto transforma o óleo em gás. E eles aprisionam o gás. O gás não é poluente. Então, os Estados Unidos já estão até anunciando, a partir de 2030, daqui 10, 15 anos no máximo, terem substituído 90% do seu petróleo como combustível pelo gás de xisto. E os Estados Unidos têm gás, têm xisto suficiente para produzir gás por mais 200 anos. Então, é uma fonte de energia alternativa que os Estados Unidos estão apostando muito. Então, como ele é produzido? Olha aí, o xisto é a dominação usada por rochas olíferas, sendo nomeadas geologicamente como folhelo. Folhelo. É uma rocha, vamos dizer assim, porosa, ela betuminosa, por isso poroso ou betume é a mesma coisa. Então a gente chama de xisto betuminoso. Então ele não possui uma forma química definida. É parecido com petróleo, é um misto de petróleo e de carvão, mas é formado das duas maneiras, né? Ele já é do período carbonífero e terciário, lá da era carbonífera da era paleozoica e terciária da era mesozoica. Então eu tenho ele, não é carbonífero, não, cambriano, né? E terciário. Então eu tenho ele muito antigo e eu tenho ele mais novo, né? Então, ele é encontrado em água doce, fundo de lagos. Então, eu preciso nessa região aqui, ó, ser uma região de lagos. E onde eu vou encontrar região de lagos? Geralmente em áreas de planície. Porção central dos Estados Unidos, Mississippi, aquela região corresponde a áreas de grandes planícies. O Brasil é planalto, então o Brasil não tem lagos naturais, né? Nós já vimos, quando falamos de hidrografia, o Brasil é rico em rios e pobre em lagos. Ó, então, ele está sendo usado para processar combustível. Eu posso utilizar o óleo dele ou eu posso utilizar a nova tecnologia, que seria através do gás. Gente, se os Estados Unidos começarem a utilizar o gás de xisto, olha o que vai acontecer se os Estados Unidos começarem a utilizar o gás de xisto. Nós vamos revolucionar, já que os Estados Unidos é o maior consumidor, nós vamos revolucionar toda a produção.
Cadê todo mundo? Estão aí ainda? Para mim parece que saiu do ar aqui. Saiu? Não, não saímos do ar não, né? Estamos no ar ainda. Minha imagem desapareceu. Estamos online ainda. Aquela sessão de espiritismo. Estamos online. Alô? Alguém me ouve? Ah, sim, agora eu apareci. São os males dessas aulas online, né, pessoal? São os males dessa aula online. Estamos online, sim. Agora estou ouvindo as respostas de vocês. Então, vai mudar a geopolítica mundial. É o que a gente espera, viu, gente? Nessa análise geopolítica, a gente está esperando muito essa situação, né? De que, com a diminuição de consumo, ou os Estados Unidos substituindo o petróleo pelo gás de xisto, além de detentor da tecnologia, ele vai poder vender essa tecnologia. Ele tem essa matéria-prima por mais de 200 anos. Imagina, Estados Unidos com todo esse poder na mão, né, vai transformar a geopolítica mundial. Então, a gente tem aqui o gás de xisto relacionado a esse assunto. Deixa eu ver aqui. Sim, tudo ok. Meu computador parece que tem hora que ele sai fora do ar. Mas vamos lá. Ó, um insumo revolucionário, isso que eu estou falando, né? Então, os Estados Unidos é o que mais tem isso, seguido de perto pela China. Mas a China dispõe do xisto, mas ela não dispõe da tecnologia. É uma tecnologia americana, é segredo industrial, né? Então a gente escreve como é que é, mas não sabe, só os Estados Unidos sabem como fazer. Tá aqui, ó, a base é isso aqui, é inserir um cano, e esse cano inserido, a gente vai ter vai inserir calor aqui, e o calor vai liberar o gás do xisto que será aprisionado. Logicamente, isso aí tem grandes e graves consequências ambientais, né? Como contaminação do solo, como contaminação de lençol freático, até que ponto ainda existe um medo que não está explicado, até que ponto isso irá afetar na natureza, afetar as coisas que a gente precisa. Está aqui uma usina não, um lugar de extração também de xisto. Essa extração aqui é uma extração para retirar o óleo. Então, pega a pedra e esquenta a pedra, o óleo derrete. O outro é para extrair o gás. Então, eu tenho o óleo de xisto e tem o gás de xisto que pode ser produzido a partir desta situação. Outra fonte de energia, nós estamos acabando, falando sobre todas. Outra fonte de energia é a energia solar. A energia solar é a energia produzida, logicamente, a partir da força do Sol, do calor produzido pelo Sol. É uma fonte de energia que já deveria ter substituído o petróleo há 40, 50 anos atrás. E por que não substituiu o petróleo hoje ainda? Porque o Sol brilha para todos. Você está entendendo? Se o Sol brilha para todos, é uma fonte de energia abundante que deveria ser muito barata e eu não tenho como controlá-la. Não é igual o carvão, não é igual o petróleo, não é igual o xisto, que quem tem, tem poder. E se eu for observar, os países que mais desenvolvem tecnologia, os países que mais exploram fontes de energia, estão numa região
que não têm tanto sol. Estão longe da linha do Equador. Então, o sol brilha para eles com intensidade durante 4, no máximo 5 meses de um ano. Então, eles vão desenvolver uma fonte de energia e vão continuar dependentes de países pobres, como os países localizados na linha do Equador, como os países localizados entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, a gente vai ter aí a energia solar. Como nós temos ainda poucas pesquisas, pouco avançada, é uma fonte de energia ainda cara. É uma fonte de energia maravilhosa, mas ainda é cara. Esse seria um dos pontos negativos. Mas se eu for classificar a energia solar, eu classifico ela como alternativa, renovável e primária. Né? Então, eu pego a fonte de energia do sol, o calor, e do calor eu produzo energia elétrica. Então, ela seria isso aí. Como ela é produzida através da captação dos raios solares das células de painéis fotovoltaicos, que aprisionam esse calor e armazenam essa energia em baterias. Aí é um problema também, nós não temos baterias eficientes capazes de guardar essa energia por mais tempo. Então, olha aqui, ó. Então, o sol, né, aquece os canos. Geralmente no Brasil ele é usado principalmente para aquecer água. Então eu vou ter aí, ele aquece a água e é água quente, é muito usado no sul do Brasil e usado em outros lugares para economizar no talão de energia. Aqui está uma produção de energia. Então, o Brasil está caminhando para uma produção de energia solar individual, para que cada imóvel tenha sua mini usina de fontes de energia. Isso aqui é uma produção de fonte de energia solar em massa. Quais são as vantagens da energia solar? As vantagens são que ela é uma fonte de energia renovável, que o Brasil tem abundância dessa fonte de energia, porque a maior parte do nosso território está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, ou seja, está na zona tropical, que a gente tem abundância dessa energia. O que mais que a gente pode dizer dessa fonte de energia? Além dela ser uma fonte de energia abundante, além dela ser uma fonte de energia solar, é uma fonte de energia que o custo não, a energia produzida é barata. A energia é barata. A energia. Agora, ponto negativo, a instalação é cara. No Brasil, você gasta para uma residência, você gasta de 15 a 20 mil reais. Então, você tem que pagar em 20 mil reais à vista, é o equivalente para uma fonte de energia, é o equivalente a 5, 10 anos de talão de energia para você. Então, a relação custo-benefício para o Brasil ainda não é grande. Por isso que a gente tem que desenvolver tecnologia para baixar o custo para mais pessoas usarem. Né? Então, a gente tem isso como um ponto negativo. Um outro ponto negativo, uma área que tem grandes painéis fotovoltaicos como esse aqui, ó, e captam os raios solares, ela aumenta o calor à sua volta. Então, aumenta o calor e aumenta a iluminação. Né? Vão provocar um aumento de temperatura local e pode provocar também problemas de visão, né? Vai ter que estar andando aí sempre com óculos escuros, trabalhando com óculos escuros nessa região. Então, tem também pontos negativos. Né? Mas aí, como ele é utilizado, no Brasil, inclusive, já tem. Ela é usada para complementar sua energia elétrica. Você não pode tirar toda energia elétrica
que vem da Enel, por exemplo, você pode instalar a sua fonte de energia solar. E se você estiver produzindo mais do que você consome, a Enel compra a sua sobra. Entendeu? E seu talão, ou ela compra a sua sobra, ou o talão de energia, parte da sua casa que está vindo na energia elétrica para movimentar a sua casa, porque no Brasil isso é para gerar principalmente água quente, para você deixar os 2, 3 chuveiros da sua casa desligados, né? Porque a água já vai vir aquecida. Então, aquecer a água, aquecer piscinas, né? Você sabe que é essa fonte de energia solar que funciona. Aqui, ó. A instalação desse painel fotovoltaico, que ainda é grande, é cara para o padrão de vida dos brasileiros, né? Então, essa instalação ela é feita em casas de grande porte ou casas de cidadãos de classe média e alta. A classe de menos poder aquisitivo, a classe C, não tem condição de instalar painel fotovoltaico nos seus imóveis. Então, são uma tecnologia muito cara para padrões brasileiros. Aqui, um exemplo, né, desses painéis, mais exemplo desses painéis aqui, um projeto, né? A instalação disso aqui no oceano, que eu fico longe da Terra, instalo isso aqui no oceano, eu vou ter aumento de temperatura lá no oceano, seria mais ou menos um barco, ó, todo movimentado por energia. Eu levo esse barco mais distante do litoral e lá ele produz a energia elétrica que vem para o litoral. Então, são projetos aí, né, que a gente tem para a utilização de energia elétrica, através de energia solar. Os 10 países que possuem mais energia solar instalada, você pode observar que desses 10 países, o Brasil não chega nem perto, ó. Ou seja, nós temos um dos maiores potenciais de energias solares, contanto, ela é basicamente inutilizada. A gente não utiliza na escala que a gente poderia estar utilizando. Mas um grande painel de produção de energia solar a nível coletivo. Hoje ela é usada para economizar a queima de carvão, a queima de petróleo, ou seja, a queima de combustíveis fósseis. Tá? É por isso que ela se apresenta como fonte de energia alternativa.